Olá e bem-vindas e bem-vindos! Hoje a nossa conversa vai fundo nos escritos de Umberto Eco para tentar entender melhor o fascismo. Mas a ideia não é só olhar para o passado, né? Não, de jeito nenhum. A gente quer ir além da história e sair daqui com, sei lá, quase um guia prático. Um kit de ferramentas, talvez. Isso, um kit de ferramentas para a gente conseguir identificar as características desse fenômeno em qualquer lugar, a qualquer momento. E a nossa bússola para essa exploração vai ser o ensaio O Fascismo Eterno, de Umberto Eco. Ele nasceu de um discurso que Eco fez em 1995. E o que eu acho mais forte nesse texto é que não é uma análise fria, acadêmica. Com certeza não, está totalmente enraizada na experiência de vida dele, na infância dele sobre o regime do Mussolini na Itália. É um texto que nasce da memória. Exato, então a nossa missão hoje é essa, usar a memória e a análise do Eco para decifrar os traços do que ele chamou de urfascismo, ou fascismo eterno. Um modelo que, segundo ele, não é uma ideologia rígida, Mais um fantasma, né? que pode voltar a assombrar o mundo sob as mais diversas aparências. E ele já começa nos convidando a entrar nesse universo por uma porta muito pessoal. Sim, a história da redação é incrível. Ele conta que, aos 10 anos, ganhou um prêmio na escola. E o tema da redação era algo bem direto. Bem direto, era: devemos morrer pela glória de Mussolini e pelo destino imortal da Itália. Nossa, Pois é. E ele diz, com aquela ironia fina dele, que, como um garoto esperto, a resposta foi um sonoro sim. isso já dá o tom da atmosfera, né? A normalização dessa retórica de sacrifício. Totalmente. E essa imersão na linguagem do regime é o ponto de partida de todo o argumento dele. O grande choque, a virada de chave, vem em 1945, com a libertação. Ele descreve a cena na pracinha da cidade dele, né? Exato. Depois de anos ouvindo aqueles discursos grandiosos do Mussolini no rádio, cheios de metáforas, frases de efeito, ele esperava algo parecido do líder da resistência local que ia falar. Com um homem chamado Mimo. Mas o que ele viu foi o exato oposto do espetáculo fascista. Sim, o Mimo apareceu, pálido, de muletas, e disse algo tipo: Super simples e direto. Cidadãos, amigos, depois de tantos sacrifícios dolorosos, aqui estamos. Glória aos que caíram pela liberdade. E foi basicamente isso. E Eco conta que, naquele instante, ele entendeu uma coisa fundamental. Liberdade de palavra significa também liberdade da retórica. É um momento de virada muito, muito poderoso. Ele percebe que o fascismo precisa da grandiloquência, do floreio. De um vocabulário inchado. Inchado e, no fundo, vazio. A liberdade, por outro lado, podia se expressar com poucas palavras, mas palavras carregadas de um significado real. E essa desconstrução continuou, né? Com a chegada dos soldados americanos. Sim, especialmente com o oficial negro, o Capitão Mudd, um homem culto, que lia, falava francês. Aquela figura, sozinha, já demolia anos de propaganda que pintava os aliados como, sei lá, bárbaros. E são essas experiências pessoais que levam o Eco a uma pergunta mais teórica, que é o coração do ensaio. Que é: por que a palavra fascismo virou esse termo guarda-chuva, essa sinédoque, para vários regimes totalitários? Enquanto o nazismo, por exemplo, ficou muito mais restrito ao fenômeno alemão. E a resposta que ele dá é a chave para o nosso kit de ferramentas. Ele argumenta que o nazismo, apesar de toda a sua irracionalidade, tinha uma ideologia surpreendentemente coerente, monolítica até. Tinha uma filosofia por trás, mesmo que uma filosofia perversa. Tinha o Mein Kampf, um programa, uma teoria racial. Era um sistema fechado. Um sistema. Já o fascismo italiano, Era uma bagunça, é isso. nas palavras do próprio Eco, Era um totalitarismo fuzzy, fuzzy tipo confuso. nebuloso. Exato, de contornos imprecisos, uma verdadeira colmeia de contradições. E ele se diverte listando essas contradições, que seriam cômicas se não fossem tão trágicas. É curioso, né? Parece que o fascismo não era sobre ter uma ideologia consistente, mas sim sobre usar uma colagem de ideias que servissem a um propósito de poder. É por aí. Exatamente por aí. Eco mostra como o fascismo italiano era, ao mesmo tempo, monarquista e revolucionário. Financiado pelos conservadores, mas se dizia revolucionário. Fazia acordos com a igreja, mas educava a juventude para a violência, desprezando valores familiares.
É uma loucura. E essa confusão toda chegava até na cultura, o que seria impensável no nazismo ou no stalinismo, que tinha uma arte oficial super rígida. Sim. Eco lembra que na Itália conviviam os cartazes de propaganda de um fascista fanático, como o Farinati, com os prêmios de arte de vanguarda patrocinados por um intelectual fascista como Bottai. O que na Alemanha nazista seria taxado de arte degenerada e pronto. Na hora, o fascismo italiano era filosoficamente frágil, um emaranhado de ideias. Ok, então se é tão fuzzy, tão contraditório, como é que a gente pode definir ou identificar isso? Como é que se cria um modelo a partir de algo que parece não ter um centro? Essa é a grande questão. E para resolver isso, o Eco usa uma analogia brilhante de um filósofo, o Ludwig Wittgenstein. A ideia de semelhança de família. Exatamente. Pensa na palavra jogo. O que um jogo de xadrez, uma partida de futebol e uma criança brincando de esconde-esconde têm em comum? Não tem uma única característica que esteja em todos eles. Pois é, mas eles estão ligados por uma rede de semelhanças que se sobrepõem. Entendi. O xadrez e o futebol têm competição. O futebol e o esconde-esconde têm atividade física. Eles são da mesma família, mesmo sem ter um DNA idêntico? Perfeito. É isso que acontece com as diferentes formas de fascismo. Eco diz que não existe um único protótipo. É possível eliminar de um ou mais aspectos e ele continuará sempre a ser reconhecido como fascista. E é essa flexibilidade, essa capacidade de se reconfigurar que o torna um perigo eterno. Ele não precisa voltar com camisas negras e saudação romana. Ele pode usar novas peças, se adaptar. Então, se ele é tão adaptável, como a gente reconhece ele hoje? Imagino que o Eco tenha deixado mais do que só essa definição vaga. Sim, e é aqui que o ensaio vira um guia prático de verdade. Ele nos dá uma lista de 14 características. Os arquétipos do urfascismo. Isso. E ele faz um alerta importante. Não é um sistema. Não precisa ter todas as 14. Basta uma delas estar presente para permitir que uma nebulosa fascista comece a se formar em volta. Certo. Podemos ver essa lista em blocos, então? Qual seria a base ideológica? O primeiro bloco trata disso. E começa com a característica número 1, o culto da tradição. Que a gente só precisa voltar para ela. Exato. Não há espaço para avanço real do saber, só para reinterpretar essa verdade mítica. Mas isso é curioso. Muitos movimentos revolucionários querem romper com o passado, né? E aqui o Eco diz que o fascismo se ancora nele. É que não é um culto a uma tradição específica, mas ao tradicionalismo em si. Ele chama de sincretismo. Ah, entendi. Ele dá aquele exemplo das prateleiras de New Age, onde você encontra Santo Agostinho do lado de livros sobre Stonehenge. É a ideia de que todas essas tradições, mesmo contraditórias, têm um pedaço da mesma sabedoria. Uma tradição meio inventada, então. Isso leva aos outros pontos. Se o passado é perfeito, o presente é decadente. O que nos leva à segunda característica, a recusa da modernidade. O iluminismo, a era da razão, é visto como o início da depravação. E daí vem o irracionalismo. Que é o terceiro ponto, o culto da ação pela ação. A ação é bela em si. Pensar antes de agir é visto como fraqueza, como uma castração. Por isso os intelectuais são sempre suspeitos. E a consequência lógica disso, o quarto ponto, é que o desacordo é traição. Se o pensamento crítico é fraqueza, então a diversidade de opiniões é um obstáculo. É um sinal da modernidade que precisa ser eliminado. Isso. Esses 4 pontos criam a base. Rejeitam a lógica, o debate, a evolução. É o terreno fértil para o que vem depois. Certo. Com essa base que rejeita a lógica e o debate, o próximo passo é direcionar essa energia irracional contra alguém. Perfeitamente colocado. O próximo bloco é sobre a construção do inimigo. E começa com o ponto 5, que talvez seja o mais óbvio, o medo da diferença. O orfascismo cresce explorando o medo do que é diferente. Sempre. O primeiro apelo de um movimento fascista, diz o Eco, é contra os intrusos. Por isso ele diz que o urfascismo é racista por definição. E esse medo precisa de um público para ser explorado. É o sexto ponto. O apelo às classes médias frustradas. Aquelas que se sentem pressionadas economicamente
ou politicamente humilhadas e que têm medo da ascensão de outros grupos. O fascismo oferece a elas uma identidade e um bode expiatório. E para manter todo mundo unido nisso, vem a sétima característica, a obsessão pelo complô. Os seguidores precisam se sentir sempre sitiados. O inimigo não está só lá fora, mas também aqui dentro, sabotando tudo. Eco usa o exemplo histórico dos judeus na Europa. Que estavam dentro e fora da sociedade ao mesmo tempo. Exatamente. E aí a gente chega ao oitavo ponto, que para mim é uma das sacadas mais geniais do ensaio. A contradição na imagem do inimigo. Eles são, ao mesmo tempo, fortes demais e fracos demais. É uma ginástica retórica impressionante, né? Por um lado, o inimigo é superpoderoso, controla a mídia, os bancos, o que justifica a paranoia. Mas, por outro lado, ele é retratado como decadente, fraco, incapaz de resistir. Os seguidores são convencidos de que podem e devem derrotá-lo. É uma contradição que no final leva à autodestruição. Eco conclui que, por essa razão, os fascismos estão condenados a perder suas guerras. Eles são incapazes de avaliar objetivamente a força do inimigo. A ideologia sempre vence a realidade. Com a base ideológica pronta e o inimigo construído, Eco passa a analisar a mentalidade que isso cria no seguidor. A psicologia do movimento. Isso. O terceiro bloco, o nono ponto, é a ideia de que a vida não é vivida, mas combatida. A vida é para a luta. Uma guerra permanente. Consequentemente, o pacifismo é visto como traição. Como uma colaboração com o inimigo. E como essa sociedade em guerra se organiza por dentro? Através de uma estrutura contraditória, que é o 10º ponto, o elitismo popular. Todos os cidadãos são o melhor povo do mundo, mas dentro desse povo tem a elite do partido. E dentro do partido, a hierarquia é rígida, militar. É um elitismo de massa. Exato, onde cada um despreza quem está abaixo e obedece quem está acima. E essa lógica militarista leva ao que vem a seguir, o ponto 11, o culto do heroísmo e da morte. Sim, o herói não é exceção, é a norma. E o ato heróico supremo é a morte. Eco lembra do lema dos falangistas espanhóis: Viva la muerte. O herói urfascista espera impacientemente pela morte. É pesado. E como essa tensão é psicologicamente insustentável, ela é canalizada para outros lugares. É o 12º ponto, o machismo e o culto às armas. A vontade de poder é transferida para o domínio sobre as mulheres e para a perseguição de qualquer comportamento sexual que não seja o padrão. E as armas viram, nas palavras do Eco, um ersatz fálico, um substituto para uma masculinidade insegura. Finalmente, a gente chega na mecânica do poder. Como tudo isso vira um sistema político. Os dois últimos pontos tratam disso. O 13º é um conceito crucial: o populismo qualitativo. Explica melhor isso. Numa democracia, a vontade do povo é quantitativa. É o voto da maioria, mas os direitos da minoria são protegidos. No urfascismo, o indivíduo não tem direitos. O povo é uma entidade única, uma qualidade. E a vontade desse povo é encarnada pelo líder. Exato. O líder não precisa de parlamento para saber o que o povo quer. Ele é a voz do povo. O povo só é chamado para a praça para aclamar. E Eco foi profético nisso, né? Falando em 1995 de um populismo de TV ou internet. Totalmente. Ele diz que qualquer ataque à legitimidade do parlamento como voz da cidadania já é um sinal de urfascismo. E para fechar a lista, o controle da linguagem. O 14º ponto, a nova língua. Um termo que ele pega emprestado de George Orwell, claro. O urfascismo usa e promove um vocabulário pobre, uma sintaxe elementar. O objetivo é limitar o raciocínio complexo. Se você não tem as palavras, não consegue pensar nas ideias. E ele alerta que a gente tem que estar pronto para identificar essa nova língua, não só em discursos oficiais, mas na forma inocente de um talk show popular. Esse mapa, o Eco encerra o ensaio como começou, com a memória pessoal. Ele nos leva de volta para aquele dia da libertação. Sim, quando a mãe dele o mandou comprar um jornal. Ele foi ao quiosque e, pela primeira vez na vida, viu vários jornais com nomes diferentes dizendo coisas diferentes. E foi ali, num daqueles jornais, que ele leu pela primeira vez as palavras liberdade e ditadura.
A conclusão dele é de uma simplicidade que comove. Em virtude dessas novas palavras, renasci como homem livre ocidental. É uma forma muito potente de nos lembrar do que está em jogo. E com essa memória vem o alerta final. Ele diz: o urfascismo ainda está ao nosso redor, às vezes em trajes civis. O perigo não é o retorno de Mussolini, mas o surgimento fragmentado dessas 14 características disfarçadas sob as vestes mais inocentes. Por isso, a vigilância tem que ser constante. Sim, cita Roosevelt, que dizia que se a democracia para de ser uma força viva que melhora a vida das pessoas, o fascismo cresce para preencher esse vácuo. A liberdade não é um estado adquirido, é uma tarefa que nunca acaba. Então, no fim das contas, o que fica é um trabalho e um lema muito claro: não esqueçam. Exato. A memória não é só sobre o passado, é a ferramenta para proteger o futuro. E acho que o pensamento final que essa análise nos provoca é que a lista do Eco não é só um diagnóstico para o passado ou um carimbo para rotular adversários. É um convite à reflexão crítica no presente. A pergunta não é simplesmente isso é fascismo. Não. A pergunta é mais sutil e mais útil. Quais destes arquétipos estão operando aqui e por quê? O desafio constante é usar as ferramentas do pensamento crítico, que são exatamente aquelas que o urfascismo em todas as suas formas quer suprimir. Para concluir, vamos deixar ecoar as palavras do poeta Franco Fortini, que Umberto Eco usa para fechar o seu ensaio. É um lembrete dessa tarefa que nunca acaba. Mas lemos nos olhos dos mortos, e sobre a terra a liberdade havemos de fazer. Mas estreitaram nos punhos os mortos a justiça que se há de fazer.